Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais intensas e, sem dúvida, mais importantes do livro de Gênesis, o sacrifício de Isaac. É uma história que, sério, testa os limites da fé, da obediência e da confiança em Deus de um jeito que mexe com a gente. Então, vamos lá. Bem, tudo começa com uma ordem que desafia qualquer lógica, qualquer sentimento. Deus vira para Abraão e diz: Toma agora o teu único filho, Isaque, e oferece-o ali em holocausto. É preciso lembrar, Isaque era o filho da promessa, um verdadeiro milagre, nascido quando Abraão e Sara já eram bem velhinhos. E de repente vem essa ordem, impensável. Então a gente entra na primeira parte dessa saga. Um pedido que simplesmente não dá para entender. Porque, olha, não é um teste qualquer. É talvez o teste definitivo da fé de Abraão. Pensa bem, tudo, absolutamente tudo que foi prometido a ele, todo o futuro, todo o legado, estava ali, personificado em Isaac. E aí, qual é a reação de Abraão a uma ordem dessas, tão devastadora? Uma obediência silenciosa e imediata. O texto faz questão de dizer que ele levantou de madrugada, preparou tudo e partiu. Não tem registro de hesitação, de debate, de um porquê. Nada, só ação. A partir daqui, a narrativa muda o ritmo, fica mais lenta. A gente entra na jornada rumo ao sacrifício. E que jornada, hein? Uma viagem de 3 dias, com um silêncio que devia ser ensurdecedor, em direção ao lugar que Deus tinha apontado. Dá para imaginar o peso desses 3 dias? Pensa na agonia. Caminhar por 3 dias ao lado do filho que você recebeu a ordem de sacrificar. A tensão psicológica, o conflito interno. É algo que a gente mal consegue conceber. E só lá no terceiro dia é que Abraão finalmente avista o lugar, de longe. E é aqui que a gente vê uma declaração de fé que é, uau, extraordinária. Na hora de deixar os servos para trás, Abraão diz que nós, ele e Isaac, vamos voltar. Nós no plural. Mesmo com aquela ordem na cabeça, ele afirma de alguma forma que os dois vão regressar juntos. E então, aquele silêncio é quebrado pelo momento talvez mais comovente de toda a jornada. Isaac, que estava carregando a lenha para o seu próprio sacrifício, faz a pergunta mais lógica e ao mesmo tempo mais dolorosa de todas. Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, nossa, é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro. Ele não tem a menor ideia de como isso vai acontecer, mas a confiança dele é total. É uma resposta quase profética, e é isso que o sustenta até o fim. E assim eles chegam. A narrativa atinge o seu clímax, aquele momento tenso, aterrorizante. Acabou o tempo de caminhar, de refletir, agora era o momento da ação. A narrativa descreve uma sequência de ações, passo a passo, de um jeito que dá até arrepio. Abraão constrói o altar. Depois, arruma a lenha. Aí ele amarra o próprio filho. E, por fim, o deita sobre a pira. Cada um desses gestos só aumenta a tensão, que já está insuportável. Sem pressa, apenas uma resolução terrível. É isso, o ápice. A mão estendida, a faca erguida. Abraão está 100% comprometido em obedecer. Não importa o quão incompreensível a ordem fosse. O sacrifício está a um piscar de olhos de acontecer. Mas, no último instante possível, a tensão toda se quebra. Uma intervenção vem dos céus. A história dá um giro de 180 graus. De repente, o anjo do Senhor chama lá do céu: Abraão, Abraão! Chama 2 vezes para mostrar a urgência da coisa. E a ordem é direta: para. Não estende a mão sobre o menino, não faz nada. O teste tinha acabado. E é nesse momento que o motivo de tudo isso fica claro. A fé de Abraão foi provada e demonstrada. Ele mostrou que o seu temor a Deus estava acima de tudo, até mesmo do seu amor pelo filho da promessa. E aí, quando Abraão olha em volta, ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E é esse carneiro que ele oferece no lugar de Isaque. Para marcar esse momento para sempre, ele batiza o lugar de Jeová Jirê, que quer dizer exatamente o que ele tinha dito para o filho: o Senhor proverá. Mas a história não acaba só com o alívio. A obediência inabalável de Abraão é recompensada com uma renovação e uma expansão da aliança que Deus tinha com ele. O anjo fala de novo, e dessa vez é ainda mais forte, porque Deus jura por si mesmo, reforçando a promessa. E que promessa?
Ele promete a Abraão uma bênção extraordinária, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, vitória sobre os inimigos e, o mais importante, que através da linhagem dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Depois desse evento tão marcante, a história volta para um ritmo normal. Abraão reencontra seus servos e eles voltam para casa, em Berseba. A provação tinha terminado, mas as consequências dela, essas ecoariam para sempre. E como é comum na Bíblia, a história não termina solta no ar. Ela já faz um gancho para o futuro. O texto menciona o nascimento de Rebeca, que, olha só, vai se tornar a esposa de Isaque, preparando o terreno para a próxima geração e para a continuação daquela promessa toda. E é assim que essa narrativa se encerra, mas a sua ressonância continua até hoje. E fica a pergunta para a gente pensar: como é que uma história de um teste tão extremo continua a moldar a fé, a teologia e a cultura, mesmo depois de milhares de anos?